Na próxima segunda-feira, dia 17, vamos ter um clássico rainha muito interessante. De um lado, São Paulo, que fez contratações pontuais para a temporada. Do outro, Palmeiras, que praticamente reformulou o time e tem até técnica nova no pedaço. Muita gente pergunta, Franco, qual o melhor time? São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras ou São Paulo? Posso até tirar dúvidas de vocês nesse elas por elas que nós vamos fazer aqui agora. Aí depois você tira a sua conclusão, tá certo? Então, bora pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco. Dessa vez, o famoso Elas por Elas, um quadro aqui do nosso canal que muita gente está gostando. E agora me pediram para fazer aí o clássico da 13ª rodada do Brasileiro Feminino entre São Paulo e Palmeiras. É o clássico rainha do futebol feminino brasileiro, certo? Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meus amigos, minhas amigas, se você ainda não se inscreveu, deixa essa moral aí, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a bater a nossa meta e, claro, você vai dar mais visibilidade ao futebol feminino. Pois bem, gente, sem mais delongas, vamos então aí fazer esse cara a cara, esse elas por elas. Lembrando a vocês que não é o pré-jogo. O pré-jogo nós vamos fazer depois com as prováveis escalações dos dois técnicos, certo? E também um histórico do confronto. Hoje nós vamos fazer um embate de posição por posição, certo? Cara a cara de cada jogadora entre São Paulo e Palmeiras. E vamos formar uma seleção das duas equipes, tá certo? Se você não concordar, depois você forma a sua seleção aí das duas equipes, coloca aí nos comentários, tá bom? Lembrando que eu tô tirando aqui em base um 4-4-2 entre as duas equipes e, claro, considerando que essas atletas são titulares na sua equipe. Não estou falando que elas são titulares, que provavelmente considerando que elas podem ser titulares na sua equipe. Então, peguei essas jogadoras para a gente fazer esse confronto, esse elas por elas, tá certo, gente? Então, como eu falei para vocês, o São Paulo está em terceiro lugar depois dessa vitória de 4-0 sobre o Santos no último final de semana. O Palmeiras estava em terceiro, caiu para quarto, depois da derrota para o Corinthians de 1-0 lá no Jaime Sintra. Então o Palmeiras tem que se preocupar aí, pegar a sua posição de volta, que era a terceira posição, que agora é do tricolor paulista. Pois bem, como eu falei para vocês, não é um pré-jogo, nós vamos fazer aqui um embate entre as jogadoras posição por posição. E vamos começar então com as goleiras, gente. Com as goleiras. De um lado, nós temos a Carlinha do São Paulo, que é titular absoluta desde 2019. Desde que o São Paulo veio para a elite do Brasileirão Feminino, que a Carlinha é titular absoluta, certo? E do outro lado, a Natasha, né, que começou a vestir o manto de titular este ano, essa temporada. Palmeiras já trocou várias goleiras, certo? É diferente do São Paulo. O Palmeiras sempre troca praticamente todo o elenco cada temporada. Pois bem, quem é melhor aí? Carlinha ou a Natasha? Então, no momento, gente, eu vou de Natasha. A Natasha, por ter uma envergadura maior, certo? Ela é mais alta. Então, eu considero a Natasha, no momento, a Natasha é um pouco melhor do que a Carlinha, certo? Eu tô tirando aí principalmente por causa da altura. Então, eu vou de Natasha no gol. Lateral direita, olha só, nós temos a Letícia Alves, que tá jogando demais,
fez um golaço contra o Santos, certo? Ela, além de atacar bem, ela defende bem. E do outro lado, a Bruna Caldeirão, que também ataca bem e defende bem, certo? Por momento, então, eu vou de Bruna Caldeirão. Ela tem mais experiência, certo? Eu considero ela uma grande lateral direita, então a minha escolha aí no momento é a Bruna Caldeirão, certo? E a zagueira direita, ficamos aí entre Poliana e Jéssica Soares. Pois bem, gente, a Poliana é a rainha aí dos títulos, um monte de título que a Poliana carrega. A Jéssica Soares não era nem titular, começou a vestir o manto de titular aí há pouco tempo, certo? Então a Poliana ganha aí na zaga direita. Então, entre Poliana e Jéssica Soares, eu vou de Poliana. Não esqueça, se você não concordar comigo, você pode colocar aí nos comentários, faz a sua seleção também, tá certo? Então vamos lá, zagueira esquerda, gente. Normalmente o São Paulo vem jogando com a Kaká. Esses dois últimos jogos, tanto no Paulista e tanto no Brasileirão contra o Santos, quem assumiu foi a Analice, certo? Nessa vaga da Kaká. Mas a Kaká estava lesionada, pelo que me consta, e eu acho que ela deve ser o titular contra o Palmeiras. Mas aqui é a minha titularidade, é quem eu acho que pode ser titular, certo? Kaká e Paty Maldané, uma jovem zagueira, certo? Muito promissora. Então eu acredito que a Paty Maldané vai dar muito o que falar logo, logo, gente. Entre Kaká e Paty Maldané, então eu vou de Paty Maldané, certo? E a lateral esquerda, nós temos aí a grande jogadora Bia Menezes, que vem jogando o fino da bola. Ela joga com elegância, com paciência, certo? Uma jogadora que joga de cabeça erguida, tem bons passes e sabe cobrar falta e faltas muito bem, hein? Pois bem, e do outro lado, a Juliette. A Juliette que vem jogando nesses últimos dias aí, porque a Fê Palermo está machucada. Então, entre Bia Menezes e Juliette, eu vou de Bia Menezes, tá certo? Então agora a volância, gente. Temos aí a grande Maressa, que para mim é uma das maiores volantes do Brasil, certo? Para mim a Maressa, quando estava a Luana Bertolucci, ela só pedia para Luana, certo? Com a saída da Luana, talvez ela não seja a maior ainda, né? Mas porque ela estava lesionada, está retornando aos poucos, certo? Então a Maressa para mim é uma grande volante. E do outro lado a Ingrid também, que é outra grande volante, muita raça, técnica. Mas no momento, a Maressa para mim é melhor do que a Ingrid, certo? A Maressa, ela joga todos os lados do campo. Aonde você vê a bola, a Maressa tá ali disputando, tá brigando. Ela tem raça, ela tem vontade. Então, para mim, entre Maressa e Ingrid, eu vou de Maressa, tá certo? A Ingrid que não jogou no último jogo aí, quem jogou no lugar dela era a Diane, certo? Aí, então, vamos no meio, entre a Aline e Isa Amaral. A Aline, gente, que eu vinha pegando no pé, apesar de eu sempre achei ela uma boa jogadora, mas nesse início de temporada ela não veio bem, principalmente depois que ela foi convocada para a seleção, certo? Mas nos dois últimos jogos a Aline vem mostrando aí muita raça, muita vontade, muita técnica, fez um golaço contra o Santos, né? E do outro lado a Isa Amaral também, que chegou nessa temporada no Palmeiras, ainda não é titular absoluta, né? De vez em quando a Camila Orlando coloca outra jogadora no lugar dela. Então, entre a Aline e Isa Amaral, eu vou de Aline, certo? Golaço que a Aline fez contra o Santos, hein? Pois bem, e no meio de campo, vamos lá, continuando no meio de campo, Rafa Mineira e Brena. Gente, aí foi difícil, né? Duas grandes jogadoras com potencial técnico muito grande, ambas cobra falta muito bem, chuta muito bem, certo? A Rafa Mineira, para mim, é uma das maiores jogadoras no meio de campo do Brasil, assim como a Brena, certo? Tá no hall aí das maiores meia de campos do futebol brasileiro, certo? No momento, eu vou de Brena, certo? Mas muito difícil, certo? Mas a Brena vive um melhor momento. Então, entre Rafa Mineira e Brena, o Franco vai de Brena, certo? Agora, se você discorda,
Coloque aí, então, mais uma vez, eu peço para você, se você não concorda com isso. Mas realmente, gente, foi muito difícil escolher aí. Agora, continuando no meio, Camilinha e Tainá Maranhão. Olha, Camilinha é uma jogadora que não foi titular no último jogo, certo? Não sei o motivo, tá? Ela chegou no São Paulo jogando muito bem, certo? Mas em vez de quando o Thiago Viana tem a opção de trocar ela, colocar outra jogadora na posição dela, certo? Mas ela vem jogando muito bem quando ela joga. E do outro lado a Tainá Maranhão, uma jovem jogadora, certo? Que vem se destacando a cada jogo. Então, gente, nesse momento entre Camilinha e Tainá Maranhão, eu vou de Tainá Maranhão, certo? Mas foi difícil também, hein, galera? Pois bem, atacante agora, a dupla de atacantes. Olha só, de um lado nós temos a Lari, que vem jogando como titular. Ele começou com Ariel, mas a Lari é que vem assumindo essa posição de titular, certo? E do outro lado, Amanda Gutierrez, a artilheira do Campeonato Brasileiro, certo? E a Lari é uma das maiores, a terceira maior artilheira do Brasileirão feminino, certo? Mas o momento é claro que é da Amanda Gutierrez, né, gente? Entre a Lari e a Amanda Gutierrez, eu vou de Amanda Gutierrez. E a última atacante, então, fica entre Dudinha e Laís Estevam. Você sabe que a Laís Estevam acabou de ser convocada para a seleção brasileira, uma ótima jogadora, tem muita técnica, mas do outro lado, uma jovem jogadora com força, técnica, raça e velocidade, gente. E velocidade, a Dudinha vem se destacando. Nesse último jogo contra o Santos, ela não veio bem depois que voltou da seleção sub-20, mas a Dudinha, para mim, é uma das maiores atacantes hoje no futebol feminino brasileiro. Então, entre Dudinha e Laís Estevam, eu vou de Dudinha, tá certo, gente? E aí, você concorda, não concorda? Vamos debater, coloca aí nos comentários se você concorda ou não. Pois bem, como é que ficou então a seleção das duas equipes? Aí você vai ver quem é a melhor, quem não é a melhor, certo? Agora, pelo franco aqui, olha só como ficou. No gol, a Natasha, e aí, Bruna Caldeirão, Poliana e Pátima Aldané. E na esquerda, a Bia Menezes. No meio de campo, Brena, Aline, Maressa e Tainá Maranhão. E no ataque, Amanda Gutierrez e Dudinha. Tá aí pra vocês o Elas por Elas do choque rainha entre São Paulo e Palmeiras, que vão se enfrentar na próxima segunda-feira. Você concorda? Não concorda? Então, o que vale é a gente discutir, a gente debater. Futebol é bom por causa disso, certo, gente? Coloca aí a sua seleção, quem você acha melhor entre as duas equipes, tá? Lembrando que esse não é o pré-jogo. O pré-jogo nós vamos fazer aí com as prováveis escalações, tá? O histórico das duas equipes, certo? Como é que elas estão no Brasileiro Feminino. Isso aí nós vamos fazer ainda até o final da semana. Aguardem, gente. Pois bem, galera, tá aí pra vocês o Elas por Elas de São Paulo e Palmeiras que se enfrentam nessa segunda-feira, tá? Vou ficando por aqui, desejando a vocês uma maravilhosa e abençoada semana para você e toda a sua família. Que Deus abençoe você, seu trabalho, tá? E tudo de bom para você. Abraço do Franco. Fui!